Oi, Manaus, mundial, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira, 13, programa Nossa Gente. E daqui a pouco a gente vai bater o papo com o Dr. Alfredo Brelas, que é psicólogo, com o Dr. Dorgival, meu querido Dorgi, que está conosco e vai falar. Vamos trazer aqui, conforme nós metemos na semana passada, a gente vai, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, ou para as próximas segundas-feiras, sempre discutir um caso que chamou a atenção popular. O caso de hoje, abrindo essa série de debates que nós faremos aqui no Câmara 13, será a da menina Isabela Nardoni, um crime bárbaro que aconteceu no dia 29 de março de 2008. Hoje temos aí já pai, madrasta, condenado, ele com pouco mais de 30 anos, ela com pouco mais de 20 anos de prisão, mas por que a gente está trazendo essa discussão? Justamente porque já há um pedido da defesa do pai do Alexandre Nardoni para que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, possa conceder mais uma vez o direito de uma reavaliação na sentença que já foi transitada e julgada, mas que a parte, portanto, do pai, o Alexandre Nardoni, quer que tenha uma revisão e que um novo julgamento possa acontecer. Você lembra do caso Nardoni? Um caso que o Brasil inteiro comentou, e não foi só o ano de 2008 que chamou a atenção, não. Em 2010, quando houve esse julgamento e essa sentença foi declarada, foi proclamada, até hoje, mais de quase 9 anos, exatamente 9 anos que já se passaram, ainda há dúvidas. O que de fato deveria ou que teria acontecido na noite daquele 29 de março de 2008? Qual a responsabilidade que o pai, como protetor, como o guardião mesmo da proteção desta menina, deveria ter feito? Por isso o bate-papo vai ser muito interessante. Nós fomos às ruas, ouvimos várias opiniões e muitas opiniões chegaram e estão chegando através das redes sociais do nosso programa. Já, portanto, a gente começa esse bate-papo com o Dr. Alfredo Brelas e com o Dr. Dorgival. É claro que a gente quer muito também ouvir a sua posição e a sua opinião. Olha, gente, ontem toda a população da cidade de Manaus, pelo menos parte dessa população, foi às urnas para escolher numa eleição suplementar o novo governador do estado do Amazonas, que vai governar esse restinho do ano até o ano que vem. Portanto, é pouco mais de um ano de gestão que o novo governador terá. E é claro que nós aqui, todos nós aqui, desejamos muito boa sorte para o governador Amazonino Mendes, eleito pela 4ª vez como governador do estado do Amazonas. Nós vamos ouvi-lo nesse momento e já a gente comenta a abstenção, números de votos nulos, brancos, maior da história aqui do nosso estado. Vamos acompanhar. Eleitores voltaram às urnas em 62 municípios do Amazonas no segundo turno da eleição suplementar. Não podemos deixar na mão dos outros o destino do nosso estado. É importante, a população escolher. Amazonino Mendes, do PDT, e o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB, foram os eleitos no pleito em 2017 para os cargos de governador e vice, respectivamente. Amazonino, que teve pouco mais de 59% dos votos válidos, concorreu com o senador Eduardo Braga, do PMDB, que recebeu mais de 40% dos votos. O processo administrativo, ele requer sabedoria, percepção, voz de comando, cobrança, e isto é para que você possa ter os serviços públicos efetivados. Amazonino vai governar o estado pela 4ª vez. O mandato de governador tampão será até o fim de 2018. A diplomação do governador e vice-governador eleitos no Amazonas deve ocorrer no dia 2 de outubro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral na capital. Até lá, o governador em exercício é Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa. A nova eleição foi determinada pelo TSE devido à cassação do ex-governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, por compra de votos nas eleições de 2014.
Olha, as informações dos nossos amigos do Band Cidade, e lembrar que o governador eleito no dia de ontem será diplomado, portanto, no dia 2 de outubro, e a posse certamente deverá acontecer na Assembleia Legislativa, deverá acontecer porque ainda não está marcada, mas deverá ser momentos depois da diplomação, porque não se tem tempo a perder. É importante também lembrar o número de pessoas desempregadas no país. Nós temos mais hoje de 14 milhões de pessoas desempregadas. Esse é o cenário que nós vivemos em todos os estados da nossa federação. No Amazonas isso não é diferente, porque 92% da economia do estado do Amazonas, ela vem da indústria, ela vem do polo industrial de Manaus. É lógico que se uma crise atinge a economia brasileira, essa crise é muito mais percebida no polo industrial, portanto aqui no estado do Amazonas, porque a produção da Zona Franca é para o mercado nacional. No momento que esse mercado está em crise ou ainda não conseguiu se recuperar da crise que está ali atingindo, as consequências acabam sendo os desempregos. Nós estamos vivendo ainda essa realidade muito cruel e a gente torce muito, claro, não é, para que as coisas, se Deus quiser, possam dar certo, mas acima de tudo que a gente consiga novamente aquecer a economia e os empregos terem a chance de voltar. E eu acho que isso é o mais importante. Então, muito boa sorte. A gente falava do número de abstenção, 1.016.000 pessoas entre número de votos nulos, brancos e abstenção. 1.016.000 pessoas não votaram, ou foram às urnas e anularam o voto, ou votaram em branco, ou então estão entre as pessoas que resolveram pagar a multa no TRE nos próximos dias, mas não foram dar a sua manifestação através do seu voto. A manifestação houve como uma manifestação de protesto, tanto quem não foi, como quem votou em branco, como também quem votou nulo. Então, realmente, nós precisamos, dar todo mundo uma parada para reavaliar o que as urnas no estado do Amazonas, nessas eleições suplementares, estão nos dizendo. Olha, gente, vamos falar de desemprego. A gente acabou de falar do desemprego, mas a gente tem aqui hoje no estúdio do nosso programa o senhor Georgette Moraes. É uma senhora, na verdade, Georgette. Pode vir aqui, dona Georgette, pode ficar aqui para mostrar a senhora, por favor. Dona Georgette Moraes da Silva. E veio também o senhor Fábio. Vocês são casados ou não? Somos casados. E os dois estão desempregados, Georgette? Nós dois. Nós precisamos de um trabalho para ele de pedreiro, né? E eu preciso de uma faxina diarista, né, para me fazer. Eu quero ajudar. Eu tenho uma filha de 13 anos que estuda e o negócio não está fácil. Dificuldade para um pai e mãe, portanto, os esteios da família hoje desempregados. Temos conta d'água para pagar, a gente não tem dinheiro também, né? Eu perdi um filho, estava fazendo o quê? Uns 6 meses e tudo isso vem agravando problemas e outras coisas mais na nossa vida. E vocês moram aonde aqui na cidade de Manaus? Terra Nova 3. No bairro Terra Nova, zona norte da cidade de Manaus. Colônia Terra Nova 3, nosso número é 512, né? Rua Gilberto Mestrinho. E nós precisamos de um trabalho urgente, né? O mais rápido possível. Mais rápido. Gente, está aqui esse casal bacana, que Deus abençoe vocês, não é? E os dois estão aqui, marido e mulher, buscando a possibilidade de emprego. Então, qualquer atividade que você tem como oferecer para esse casal, ela pode ser diarista, dona Georgette, seu Fábio dizendo, pode ser qualquer atividade dentro da área dos serviços gerais, bem, pode ser pedreiro, ajudante, importante trabalhar, não é, seu Fábio? Aqui tiver, né, trabalho no momento, né, eu estou disponível, né? Posso dar o telefone de vocês no ar ou eu deixo a produção para as pessoas ligarem? Eu vou da produção de casa. Ok, então, gente, olha só, o telefone da Band está na telinha do nosso programa, ou então você pode ligar direto para o número 99500-4289, 99500-4289. Obrigada, gente, tá? Muito obrigada. Obrigada, seu Fábio. Fique com Deus. Só dar ligada, portanto, aqui para o programa. Gente, deixa eu colocar a imagem no ar agora da Isabela Nardoni, a menina de 5 anos, que no dia 29 de março de 2008, numa noite que quando o país acordou assombrado com a denúncia de que a própria madrasta teria matado essa menina, que foi passar um final de semana na casa dos pais dela, na casa do pai dela. O
pai, ele era casado com Ana Carolina Oliveira, separou, foi para um outro casamento com Ana Carolina Jatobá, a semelhança de nomes. Só que a menina, apenas Isabela, aos finais de semana, passava o final de semana sempre com o pai. E o momento traumático que aconteceu no dia 29 de março de 2008, se passaram quase 9 anos completos da morte. 9 anos completos, isso foi em março de 2008. E até hoje se questiona o que teria realmente acontecido com a pequena Isabela. Agora, pasmem vocês, mesmo com a sentença transitada e julgada, ainda assim, os pais do Alexandre Nardoni voltam à justiça agora diante do próprio Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, está requerendo que um novo julgamento possa ser feito. É isso que a gente vai começar a acompanhar pelos meios de comunicação a partir de agora, se isso acontece, não acontece, e o que poderia, de novo, estar sendo colocado pela defesa do pai da pequena Isabela para que esse processo pudesse ser reaberto. Quero lembrar, inclusive, o avô paterno, o pai do Alexandre, hoje começa também, pelas denúncias que são feitas, a estar envolvido na cena do crime. Então, gente, é um absurdo. Mas daqui a pouco a gente conversa, vai vir o corte jurídica da proteção que os pais devem ter com seus filhos, independentemente do casamento que termina. O casamento é uma sociedade, pode terminar. Os filhos, eles são bens para sempre. Na percepção da psicologia, o que de fato teria acontecido, para que a situação desse casal, na verdade um trio, porque aí envolve a mãe, a madrasta e o pai da pequena Isabela. A gente já volta e vamos ouvir muita gente na rua dando a sua posição, as nossas redes sociais já estão prontas aqui, muita gente inclusive dizendo o que pensa do que aconteceu. E você o que pensa? Será que o ciúme dessa mulher, da madrasta, da Ana Carolina Jatobá, poderia ter sido tão grande ao ponto de matar uma menina de apenas 5 anos? A mãe da Isabela hoje já reconstruiu a vida dela, já casou, já teve filho, mas a gente sabe que são marcas profundas que ficarão para sempre. Já a gente volta e é esse tema que a gente parte de hoje a debater com você. Já estou de volta. A gente, a partir de hoje, às segundas-feiras, a gente vai fazer aqui um pouco, não só um balanço, mas um bate-papo sobre crimes que aconteceram no nosso país e que chocaram muito a opinião pública. São crimes que, no dia a dia, todos nós, aí onde você orando, aqui onde nós estamos orando, a gente passou a comentar, porque foram crimes tão bárbaros, todo crime é muito bárbaro. Agora tem aqueles que têm um apelo popular maior, uma repercussão, e acaba quem é mesmo. A ação social faz com que esse tipo de crime, eles não desapareçam, não sejam engavetados, e que a gente possa continuar aqui debatendo. Hoje, a gente vai falar do caso Nardoni, mas a gente vai dar só uma voltinha para mostrar a você agora, além do crime da menina Isabela, apenas 5 anos, que aconteceu em 2008, lá na Vila Guilherme, em São Paulo. A gente vai mostrar já a partir da outra semana também outros crimes que tiveram essa comoção social e que a gente vai conversar aqui tendo o olhar jurídico e o olhar psicólogo da psicologia. Por sinal, falar em psicologia, parabéns aos nossos psicólogos, onde dia 27 foi o dia do psicólogo, esse grande profissional que nós queremos aqui acudir. Vamos dar uma voltinha aí, esses crimes que chocaram muito aqui no Estado brasileiro. Ai, que saco. Eles que falam comigo, que sim, distante, mal sabem que a gente tá preparando pra isso, sim. Nós não vamos desistir, Dani. Não vamos. Você é um frouxo do seu irmão. E tem outra. Entrou. Agora você vai até o fim. Filha que mata pai e mãe que mata filha, esposa que esparteja marido. Os crimes que chocaram o Brasil e o mundo. Crimes que ficam recordados nas mentes dos jornais brasileiros, como os casos da Isabela Nardoni, do Mini Bernardo, que chamam a atenção pelos pelos envolvidos, pela brutalidade e inesperado. O que leva uma pessoa aparentemente normal a cometer tamanho delito. O programa Gradeza, em todas as segundas-feiras, vai exibir esses casos que abalam o Brasil e mobilizar a opinião pública. Em cada programa, um caso celebrado em análise que traça os efeitos psicológicos dos criminosos. Quais as motivações de homicídios em série, faziam doentias que levaram a crimes brutais. Deixa eu relembrar agora o crime da pequena Isabela Nardoni. Esse crime ficou conhecido no país inteiro, ele não foi concluído, gente. Porque ainda que a sentença tenha sido já declarada, a parte do pai, no caso do Alexandre Nardoni, continua tentando. E o inquérito foi reaberto novamente. E eles estão lutando para que o novo julgamento aconteça. A gente vai relembrar um pouco aqui a história da menina Isabela Oliveira Nardoni, de 5 anos, morreu no dia 29 de março de 2008. Segundo a polícia, ela foi julgada do 6º andar do prédio onde o pai e a madrasta moravam, na zona norte de São Paulo. A acusação: o casal Nardoni é acusado de esganar e jogar a menina da janela. Alexandre Nardoni sempre negou o crime e disse que a filha foi jogada por um ladrão
mesma versão dada por sua mulher, Ana Carolina Jabá. Eles foram presos preventivamente em 2008. Em 2010, a sentença, portanto, já condenatória do casal, ele com um pouco mais de 30 anos, com 20 anos, e agora tudo começa a criar novamente corpo, porque a parte que defende o casal tenta reabrir e que para que um novo julgamento aconteça. Vamos conversar agora aqui com o doutor Alfredo, doutor Dorgival. Vamos, antes da gente mostrar a Constituição, entender um pouco casos como esses, doutor Alfredo, que chocaram o país, continuam chocando cada vez que nós ouvimos falar. A psicologia, ela coloca o quê nesse sentido da gente acompanhar um caso que aconteceu em 2008, mas ele está cada vez mais vivo? Okay. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Antes de eu responder a sua pergunta, eu gostaria muito só de mandar um abraço. Eu estive numa instituição muito bacana esse final de semana, dando uma palestra, e eu quero mandar um abraço para todos lá da Missão Evangélica Sul América no Amazonas, Eutália, a Liriane e também o Newton e todas as pessoas que estavam lá. Foi um prazer. Deputada, o que faz um caso se tornar muito comum, popular? Quando existem crianças envolvidas num crime, geralmente comove muito mais a população pelo fato da criança não ter defesa, né? Então, a sociedade, ela acaba assumindo um papel de querer uma resposta e também ser uma defesa para aquela criança que não teve, né? Então, a sociedade, ela passa a cobrar, né, uma resposta, principalmente quando é criança envolvidas num crime, né? Agora, doutor Dorgi, no caso de reabrir, então isso é comum no direito, a parte que se sente ainda lesada no seu direito, pedir para reabrir um processo como esse. Isso, então, pode acontecer? Sim, pode acontecer, porque o que, na verdade, a defesa está querendo provar é que houve, na verdade, um homicídio culposo. Ele quer sair do homicídio doloso, pelo qual ele foi condenado, e a pena é muito alta, né? Nesse caso aí, foi um homicídio triplamente qualificado. Não sei se você quiser, a gente pode... É triplamente porque era uma criança, aparentemente ele planejou e tinha o dever de não deixar isso acontecer, né? Então foi triplamente qualificado. E eles queriam, dizendo que tinha um ladrão, fazer com que, na verdade, ele ia ser condenado, mas por homicídio culposo, que a pena é bem menor e ele teria chance de ser solto bem mais rápido. Então há uma diferença entre um crime com culpa e crime com dolo? Sim, a culpa, ela decorre da negligência. Tem 3 elementos que caracterizam a culpa. O que não aconteceu nesse caso aí. Na verdade, a defesa está querendo colocar, de qualquer forma, isso aí, porque vai beneficiar muito o acusado, aí, a pessoa que foi condenada. Olha, a gente vai fazer um pequeno comercial, daqui a pouco a gente volta, já mostrando um pouco a reconstituição da cena do crime, aquilo que pode de fato ter acontecido na cena do crime, e a gente vai avaliar já também o comportamento, não é, do trio que participa diretamente do crime que envolveu a menina Isabela, portanto a mãe, a madrasta e o pai, Alexandre Nardoni. A gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta aí, nesta segunda-feira a gente está batendo um papo sobre alguns crimes que chocaram o nosso país. Hoje a gente começa justamente falando sobre o caso Nardoni. A gente vai mostrar agora, para a gente relembrar um pouco mais, já que aconteceu em 2008, uma reconstituição feita lá pela própria polícia. Vamos mostrar e a gente comenta já aqui essas imagens que a gente vai acompanhar. Garagem do edifício London, 23 horas e 36 minutos. Alexandre Nardoni desliga o carro. Na frente, ele e Ana Jatobá. A madrasta se vira e agride Isabela, que estava sentada atrás do pai. Com uma chave ou um anel, ela fere a menina na testa. Por causa do ferimento, vestígios de sangue são encontrados na lateral da cadeirinha, no encosto do banco do motorista e no chão do carro. O sangue é revelado em azul pelo reagente. Segundo os peritos, o sangramento foi estancado por uma fralda entre o carro e o apartamento. A fralda foi encontrada dentro de um balde já em processo de lavagem. Na foto, mais uma vez os pontos azuis são sangue revelado pelo reagente químico. Alexandre anda pelo apartamento com Isabela no colo. Logo no começo do corredor,
cai uma gota de sangue. Mais alguns passos e o sangue volta a pingar. Ao chegar na sala, Alexandre joga Isabela no chão com força. Os exames de raio-x mostram que a agressão provocou lesões na bacia, na vulva e no punho direito da menina. O ferimento na testa mancha a roupa de Isabela, na altura da perna esquerda e da direita. O sangue também cai no chão. Em seguida, na versão da polícia, Ana Jatobá se aproxima da menina, aperta o pescoço dela e provoca asfixia. Na foto feita pelos peritos, as marcas da esganadura. Na cena seguinte, Alexandre caminha até a cozinha. Pega uma faca e uma tesoura multiuso. Vai até o quarto dos outros 2 filhos, ao lado do de Isabela. Ajoelha-se na cama e tenta cortar a tela de proteção da janela com a faca. Desiste e corta com a tesoura. O resultado é este. Alexandre pega a menina e vai em direção ao quarto dos filhos. No caminho, cai mais sangue no chão. A mancha é visível a olho nu. No quarto, ele sobe na cama com Isabela no colo e caminha com alguma dificuldade em direção à janela. No chão, ao lado da cama, outra gota de sangue. No lençol, marcas do solado da sandália de Alexandre e da palma da mão de uma criança suja de sangue. Ainda sobre a cama, os peritos encontram uma sequência de passos e de manchas de sangue. De acordo com a polícia, o pai então joga a menina. No parapeito da janela, mais sangue. Na fachada do prédio, o rastro deixado pelas mãos de Isabela. Na camiseta de Alexandre, marcas da tela de proteção. O impacto da queda é ouvido pelo porteiro. Ele abre a janela, vê o corpo de Isabela no jardim e liga para o morador do primeiro andar, que chama o socorro. Olha, gente, deu para relembrar um pouco o que aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008. Deixa eu dar logo uma voltinha aqui nas redes sociais, ver o que as pessoas estão falando, mas já quero deixar uma pergunta para o doutor Dorgival. Existe crime perfeito, doutor Dorgival? Vamos ver quem está conosco, Josemar da Cachoeirinha. Eu ainda acho que a verdade sobre esse caso ainda não foi revelada. Aí a gente vê os passos dados aí através dessa reconstituição, onde a gente aponta, tem sangue no corredor, não é? Isso demonstra o quê? Não existe crime perfeito não, doutor Dorgival? Na minha opinião, não existe crime perfeito. O simples fato de alguém praticar um crime já é uma imperfeição, né? Já é alguma coisa que sai da normalidade. E aí a gente viu nessa matéria aí que a polícia teve um papel maravilhoso na elucidação desse fato, né? E essa tentativa de reabrir o processo pode, inclusive, trazer mais verdades das que não foram, talvez, ainda até hoje reveladas. Ok, a gente vai agora para as ruas da cidade de Manaus para saber o que as pessoas continuam ainda pensando sobre o caso Nardoni e se elas acreditam que ainda há algo que não foi revelado, como o Josimar, que mandou aqui para a gente também nas redes sociais, dizendo, não, eu acho que tem alguma coisa que a gente ainda não sabe de fato o que aconteceu. Então, vamos aqui às ruas de Manaus. A minha opinião sobre o caso Isabelle é, assim, eu acho que isso foi um ato muito cruel. Uma criança não tem culpa de ter nascido, uma criança veio ao mundo para trazer felicidade. E o que os pais fizeram com ela foi algo muito terrível. Para mim, deve sim ter uma pesquisa a fundo para saber realmente o que aconteceu. Ok, muito obrigada pela participação. Deixa eu dar só uma voltinha aqui nas redes sociais do programa. Vamos ver quem está conosco nesse momento. Sandra, da Cidade Nova. Como alguém tem coragem de matar uma criança? Essa mulher é um monstro, acho que matou por ciúme. Doutor Alfredo Brelais, o ciúme pode levar alguém a cometer um ato tão bárbaro como esse? Tirar a vida da própria criança, da sua própria enteada? O que o senhor acha sobre isso? Enquanto você falava sobre o caso, logo no início do programa, eu estava próximo a uma pessoa, aguardando ser chamado, quando você falou sobre a questão do ciúme. E eu disse para a pessoa, está aí a motivação do crime. Então, o senhor acha que esse crime foi motivado pelo ciúme? Pelos relatos que nós temos, tanto dos vizinhos e também da polícia, ela era uma pessoa que ela tinha um desequilíbrio emocional.
ela não conseguia controlar suas emoções. E a emoção principal, onde ela tinha mais dificuldade de ter o controle, era na questão do ciúme. Porque o ciúme ele faz parte da vida de qualquer pessoa. O problema é quando ele torna-se doentio. Então, quando o ciúme, essa emoção, torna-se doentia, leva a crimes bárbaros como Então, nesse caso, o ciúme provocaria a morte de uma pessoa. Sim. Um crime, nesse caso, passional, é isso, doutor Dorival? Passional porque envolve... Não matou o marido, mas matou a filha da ex-mulher do marido. Viu que a moça linda há pouco que fez aquele comentário, ela dizia que a mãe que matou a filha. Na verdade, não foi a mãe, foi a madrasta. Mas quem se envolve num relacionamento afetivo com uma outra pessoa, ela precisa entender que se aquela pessoa tiver crianças, ela também vai se sentir na posição de mãe. É como se ela fosse a mãe naquele momento. E a mãe não pode fazer isso com o filho, porque ela tem, na verdade, a obrigação, o dever de manter a saúde e a integridade física da criança. Agora, gente, o requinte de crueldade que esse crime foi praticado, porque você vê ali, tem todo um trabalho na sala onde aconteceu o crime, não é? A cena do crime, a gente percebeu aí a hora que o pai corre, em vez de pegar uma faca, pega a tesoura. Então, gente, é um absurdo. E é sobre essa crueldade que a gente foi às ruas saber das pessoas. Como é que elas analisaram a crueldade praticada, neste caso, da menina Isabela, de apenas 5 anos? Vamos ouvir, então. De acordo com esse caso aí, eu acho que foi uma forma cruel, né? Mas não cabe a mim julgar, né, a procedência desse crime que foi cometido. A criança, né, ser jogado pela janela, né, acho que é os pais dela, mas Deus vai verificar. Eu, como cristão, eu tenho que perdoar essas pessoas por essa barbaridade que ela praticou, né, com essa criança, né. Deus deixou a justiça, né, na mão dos homens, criou as leis para que eles venham ser julgados de forma correta, né, pela justiça, né. Então, o que for decidido na justiça vai ser a forma correta pela crueldade que fizeram com a criança. Olha, gente, foi uma tremenda crueldade mesmo. A gente vai colocar agora a mãe da Isabela, a mãe biológica, Ana Carolina Oliveira, de Oliveira. Ela, na verdade, hoje já reconstruiu a vida dela, são 9 anos que se passaram, já tem filho, um menino chamado Miguel, mas a gente vai ver no momento em que ela sabe a notícia, o espanto, porque muita gente na hora, no momento, não sei se você recorda, até questionou, mas eu acho que a mãe não se revoltou como deveria ter se revoltado, é porque às vezes a gente faz pré-julgamento indevido, mas vamos analisar então, vamos lá. 29 de março de 2008, um sábado, fim de noite já, depois das 11 horas, a Ana Carolina estava com outros 4 amigos chegando aqui nesta casa. Aqui mora a Amanda. A Amanda é uma das amigas que estava com a Ana Carolina naquela noite. Vocês voltavam de onde, Amanda? Estávamos no churrasco, né, na Zona Leste, quando a gente veio para cá. Quanto tempo depois tocou o celular da Carol? Nem 5 minutos. Vocês tinham acabado de chegar na sua casa? Acabado de chegar, a gente entrou, foi todo mundo pro meu quarto, né? E aí a Ana Carolina deixou a bolsa na sala, tocou o telefone, ela voltou para pegar a bolsa. E aí era a ligação da Ana Carolina Jatobá, né? Falando o que tinha acontecido, mas ela gritava muito e a Ana Carolina Carol não conseguia identificar o que estava acontecendo. Nisso a Carol chacoalhava a cadeira, batia na cadeira, batia na mesa. Ela praticamente quebrou, né, a cadeira, porque ela chacoalhava a cadeira, porque ela queria saber o que estava acontecendo com a Isabela. E ela não conseguia entender, porque a Ana Carolina Jatobá gritava muito, né? E ela gritava, cadê a Isabela? O que aconteceu com a Isabela? Chama o resgate, já chamaram a polícia, o que está acontecendo? E assim, transtornada total, né? Completamente fora de si, porque ela queria saber o que estava acontecendo, né, com a Isabela. E aí ela já gritando muito, vamos embora, onde tá, vamos pra lá, e gritando, batendo em tudo e saindo correndo pra gente ir até onde a Isabela estava.
Como é que foi o início da conversa dela com você enquanto você estava aqui na casa da sua amiga? Na verdade não foi uma conversa, foi uma gritaria, porque ela gritava muito e eu não entendia o que ela falava. E eu queria entender, eu comecei a ficar nervosa, eu só entendi que tinha acontecido alguma coisa com a minha filha, e aí comecei a ficar nervosa. Olha, gente, esse é um depoimento longo que a amiga e a própria Ana Carolina de Oliveira falam, inclusive com o repórter aqui da Band Nacional. E é importante, isso que eu queria perguntar agora ao doutor Alfredo Brelas, porque na época muita gente até falou, não, mas acho que a reação da mãe deveria ter sido de mais revolta, aquele pré-julgamento que a gente acaba fazendo uns dos outros. Mas tem alguma... Na verdade, assim, o que a psicologia fala? A gente precisa ter uma reação igual a outra pessoa? Doutor Alfredo, isso é de cada um? Não necessariamente. Cada pessoa vai ter sua forma de reagir. O fato de uma mãe não reagir da forma que a população gostaria que ela reagisse, não significa que ela não está sofrendo ou vai sofrendo há muito pela perda da filha. Então, cada pessoa é um universo particular. E cada um vai ter a sua reação mediante a uma situação, a um trauma ou coisa parecida. Então essa mãe aí, aparentemente ela está tranquila, né? Mas com certeza dentro dela ela estava sofrendo muito, com certeza. Olha, doutor Alfredo, a gente foi às ruas também para saber se as pessoas acham certo o pai ou a mãe acobertarem em alguns momentos algo errado, ou um crime, um próprio crime como esse que nós estamos aqui comentando, para proteger alguém. Então vamos ver o que as pessoas falam, okay. Vamos ver. Me chamo Beatriz e, doutor, gostaria de saber o que aconteceu com a cabeça do pai e da madrasta dessa criança para que eles cometessem esse crime. Na verdade, o questionamento é justamente isso. O que pode ter acontecido na cabeça deles? Porque eles acabaram, depois eles se protegem. Com certeza. Como nós falamos ainda há pouco, né? Pelo que nós compreendemos, a motivação da parte da madrasta foi a questão do ciúme, porque quando uma pessoa tem um ciúme doentio por alguém, uma outra pessoa pode se tornar um obstáculo entre a madrasta, vamos supor, e também o pai da menina. Então, a Isabela estava sendo um obstáculo ali. Então, para que ela se visse livre daquele obstáculo, ela fez o que fez, né? Então, o ciúme, ele pode levar uma pessoa a cometer crimes bárbaros, né? A questão do pai, né? E eu vejo que a participação dele foi mais para tentar se livrar de um problema para a vida dele. Ou seja, ele, pelo relato, ela sufocou a garota, matou, e depois, para que a culpa não viesse sobre eles simularam um possível roubo na casa, depois o ladrão cortou a grade e jogou, né? Então, ele estava querendo amenizar para eles o problema. Doutor Dorival, esse é um dos crimes que marcam, na verdade, a história do próprio direito, porque ainda há tantos questionamentos a respeito da própria sentença que já foi declarada, né? Muitos acham que 30 anos, que é o máximo que se paga no país, não vai nunca representar o sofrimento e a perda de uma vida como da menina Isabela. Com certeza, não tem pena que possa compensar o que houve de sofrimento aí psicológico, de todas as formas, né? O que nós temos de tudo isso que tirar é a gente avaliar até que ponto vale esse tipo de comportamento, né? Quando você se envolve numa relação, você tem que respeitar, você precisa ter que respeitar os outros. E aquela moça, aquela menininha estava lá, ela precisava ser cuidada e não morta. Ok, muito obrigada, doutor Dorival, pela sua presença. Doutor Alfredo, muito obrigada. Prazer. Foi uma alegria a gente poder recebê-los agora para debater um assunto que para nós não causa alegria, causa terror, espanto, mas acho que é importante, porque daqui a pouco a gente vai rever novamente tudo o que aconteceu pela reabertura, possivelmente pela reabertura do caso, mas a gente fica muito aqui ouvindo a população e você pode, inclusive, sugerir. Na próxima semana a gente vai voltar com mais um crime muito repercutido no nosso país. Até amanhã a gente se encontra aqui na Band. Fica com Deus, uma boa tarde.